Bom dia! Como estamos todos, todas? Sábado de manhã, estudos de yoga. Quem já praticou hoje? Levanta a mão. Ah, muito bem. Então, a gente tem esse formato, né, do encontro online para que a gente possa manter a gente bem conectado, assim, né? Tirar dúvidas, que é muito importante, e fazer com que vocês continuem estudando ao longo de todo o mês. Então, como eu coloquei no grupo de vocês, a gente vai ter essa aula agora ao vivo e depois vocês vão assistir às aulas, certo? Então, vamos fazer nossos mantras, porque a gente não pode começar sem fazer mantra. A gente vai fazer o de Ganesha e a gente vai fazer o Sahanavavatu, tá? Se tu quiser ler na tua apostila, pode ler. Se não, só escuta e conecta com a intenção para o estudo. Deixa as mãos na frente do peito. Agora, fazendo umas respirações profundas, tu escolhe, tá focado no que tu tá fazendo agora. Os outros assuntos do teu dia ficam do lado de fora, com comprometimento, atenção e foco. Om Vakratunda Mahakaya Suryakorti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Tudo bem. Então, a minha primeira pergunta para vocês, e que é o mais importante de hoje para a gente falar, é como está indo a prática. Porque o que acontece? Vocês saem do fim de semana, né? O plano, não, vou praticar 1 hora todos os dias às 5 horas da manhã. Lindo. Aí vem a vida real, né? Vem o pet, namorado, filho, enfim, todas as coisas que é esperado que apareçam dentro da nossa, né, imaginação, é realidade. Então, a coisa mais importante desse primeiro mês é não se chicotear, que é um hábito muito comum de pessoas que vivem num contexto judaico-cristão, onde se chicotear e se sentir culpada é assim, é a favorita de quase todo mundo. Então, como fazer esse ajuste entre o que tu gostaria, ou tua expectativa e a realidade, sem se chicotear, porque quando a gente fica se culpando, a gente acaba não fazendo nada, certo? Só fica ocupado se culpando. Vocês sabem o Dalai Lama, vocês devem conhecer o Dalai Lama, né? Ele foi para não era um congresso, sei lá, um encontro de diferentes religiões. E aí alguns sacerdotes, acho que a gente chama de anglicano ou protestante, eu não sei bem qual é a diferença, mas perguntaram para ele, Dalai Lama, o que que o senhor acha sobre o pecado e a culpa? E ele olha para eles e diz, eu acho que são coisas bem cristãs.
Porque no contexto da tradição védica, essas palavras não existem. Não existe culpa, existe inconsciência. Eu não tenho consciência ainda. Então, como é que eu posso pagar por não ter uma consciência ainda? Não faz sentido para vocês? Se eu tivesse a consciência, eu não faria ou eu faria diferente? Então, o exemplo que a gente usa muito, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês no primeiro encontro, é o papel da bala no carro. Vocês lembram quando a gente era pequena que a gente comia uma bala e atirava pela janela do carro? Isso era normal de fazer, as pessoas faziam isso. E aí chega um dia, por alguma circunstância da tua vida, que tu te dá conta que tu não pode fazer isso. Porque, né, tipo, alguém vai ter que juntar e aí a rua fica suja. É uma consciência que chega pra ti em algum momento. E aí, tu nunca mais joga um papel de bala pela janela. Primeiro que tu não come mais bala, mas tu nunca mais joga um lixo pela janela, porque não é do tipo assim, ai, hoje eu tô de mau humor, vou jogar lixo pela janela. Isso não acontece. A gente diz que consciência não tem marcha ré. Quando cai a ficha, tu não consegue fazer aquilo. Alguém de vocês consegue chutar um animal, por acaso? Ou afogar uma ninhada de gatinhos? Ana Macarini, tu consegue afogar uma ninhada de gatinhos? Não, né? Tem uma hora. Só que antigamente, gente, todo. Assim, é que eu sou mais velha, eu acho que a maioria de vocês, mas bota 50 anos para trás, era comum, os gatinhos nasciam, as pessoas iam lá e afogavam. Não tinha nenhum. Essas pessoas não eram más, elas só não tinham consciência ainda. E às vezes tinha outros fatores envolvidos também. Mas o que eu quero dizer é que se sentir culpado é uma coisa muito prejudicial na nossa caminhada. O objetivo é a gente buscar luz e buscar consciência. E não ficar se chicoteando, ai, porque eu não isso, eu não aquilo, eu não sabia. Não, tu não sabia. Agora tu sabe, agora tu faz diferente. E é muito interessante porque quando a gente fala de karma, é um assunto que eu acho que interessa para muita gente, karma, né? Porque é muito interessante. Não tá na hora ainda do curso da gente falar disso, mas quando a gente faz uma coisa que a gente não sabe, por exemplo, meu pai e minha mãe não me ensinaram que jogar bala era errado. E a gente vê, às vezes, um carro na nossa frente fazendo isso, a gente fica apavorado, não é? Diz assim, como que alguém ainda consegue fazer isso? Pois é, consegue, assim como a gente conseguia um tempo atrás. Então, no momento que eu jogo esse papel de bala, eu ganho, vamos dizer, 10 pontos de karma, vou fazer assim, ruim, tá? Agora, se eu sei que eu não posso jogar e eu jogo, eu ganho 10.000. Então, isso é muito interessante da gente se dar conta de que quando eu faço uma coisa que eu já tenho a consciência de que é errado fazer, o karma vai lá nas alturas. Se eu não tenho consciência, é um karma pequenininho, porque eu não estou fazendo de propósito, entendem? Sabe quando tu estaciona numa vaga que não, que é de idoso e tu não viu que era de idoso? Já acontece, às vezes tu estaciona sem estar prestando atenção, mas não é a vaga que tu tem que. Agora, quando tu sabe que é de idoso, e porque tu tá atrasado, e tu justifica, não, mas é que o fulano me fez atrasado e agora eu vou estacionar aqui porque aí é 10.000 pontos. Porque tu sabe. Entendem? Então, karma tem muito a ver com intenção, mais do que o que tu a ação em si. Eu sempre digo, é pior tu pensar em matar tua sogra por 10 anos. É pior do que realmente empurrar ela da escada. Então, por que que eu tava falando isso? Porque é normal a gente se sentir culpada de não conseguir fazer tudo que a gente se propõe da maneira como a gente se propõe. E esse mês era exatamente para isso, era para identificar aonde que está a distância entre a expectativa e a realidade. É isso que eu queria ouvir de vocês. Queria que vocês me dissessem o que que funcionou, o que que não funcionou, para a gente ver como é que a gente pode ir ajustando, porque é para isso que a gente está aqui, né? Certo?
Então, deixa eu abrir os microfones aqui para vocês, e aí vocês podem me contar e dúvidas com relação a isso agora, tá? Com relação à prática em si. Quem quer começar? Eu posso falar, Annelise, bom dia. Bom dia. Então, eu estava assim, me sentindo bastante culpada, Sasha. Não tenho feito muita prática, vou ser bem honesta. Eu fiz na primeira semana e na segunda, mas a minha justificativa, o que, que eu digo? Assim, não tem um lugar muito apropriado em casa. Fica o tapete no meio da sala, eu até vou tentar com o meu esposo para organizar um espaço melhor nesse segundo quarto aqui. Hoje, me preparando para a aula, eu pensei, eu vou tirar essas beliches que estão aqui atrás, que não estão sendo usadas, e fazer um espaço para deixar o tapete ali, fazer um pequeno altarzinho. Pensei nisso agora de manhã, assim, sabe? Mas Uhum, estava culpada, assim, de não estar fazendo a prática. E levantando várias justificativas, não tendo espaço, não tem cansaço, né? Enfim, cadê a autorresponsabilização, né? tá. Então é isso, Fantástico. mas tô. Fantástico tua observação é exatamente isso, então. É para exatamente isso que serve esse mês. É tipo assim, eu tenho que pensar em soluções. Porque vocês entendem que yoga vai nos ensinar o seguinte: eu tenho uma escolha para fazer. Ou eu vou dar um jeito de praticar, ou eu vou dar uma desculpa para não praticar. Só que eu me inscrevi num curso, eu quero fazer isso me faz bem. Se não te fizer bem, gente, daí essa discussão não, ela perde sentido. Mas tu sabe que é uma coisa que tu precisa que te faz bem. Então tu tem duas escolhas. Frente a um desafio, eu vou escolher colocar minha energia em como resolver ou eu vou botar minha energia em todas as justificativas que não dá certo. Esse é o ponto do yoga, entende? Porque a gente se coloca nessa situação várias vezes na nossa vida. E aí tu pode escolher para cá ou para cá. Agora a gente fica meio no meio, se culpando em eco, em eco, em eco, quando essa energia pode ser, ó, eu vou tirar esse beliche. Aí vou chamar alguém, ou vou eu desmontar ali, tá, 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 tá. Essa é a maneira que a gente usa a nossa mente adequadamente. Então, por exemplo, praticar na sala com outras pessoas passando não é viável. Porque por mais que a gente quisesse, as pessoas que estão ao nosso redor não têm a obrigação de respeitar nem o teu silêncio e nem de mudar a vida delas em função de ti. Não é assim que funciona. Tu quer fazer um espaço, tu vai ter que achar dentro da tua vida. Quando tu tem uma relação harmoniosa com as pessoas e tu consegue ter uma conversa de boa, assim, meu amor, será que dava para esse horário? Mas tu não pode impedir a pessoa de ir fazer um café na cozinha e nem não pode passar na sala, vocês entendem? Ou tem quem mora com os pais e os pais querem ficar conversando, ou coisa assim. Não pode morar com os pais depois que já virou adulto, gente. Isso é a primeira coisa. Não pode. Então, sempre lembrando, né, que se tu mora com alguém e a casa é do alguém, tu dança conforme a música do alguém. Quando tu morar sozinha, tu vai dançar e a tua casa vai ser como, né? Agora, enquanto isso, não adianta, ai, não me respeitam dentro de casa. Mas claro que não. Respeito é dos dois lados. Respeito nunca é unilateral. Então, como a gente acha maneiras inteligentes de fazer o que a gente precisa, deseja, quer, dentro de uma circunstância que envolve outras pessoas e ou outros animais? Que eu tenho certeza que vai aparecer gato e cachorro na conversa hoje. Então, Annelise, exatamente isso. Acha um espaço, né? As casas de hoje cada vez estão mais pequenas e cada vez tem menos espaço, né? Então, às vezes, o espaço é entre a cama e o armário. Não é o ideal, não é, mas é o que tem onde tu pode fechar a porta e ficar na tua.
É melhor isso do que tu ter o espaço no meio da sala. Porque a ideia de que as pessoas vão se acomodar ao teu redor, ela não é, isso não acontece e não é certo que isso aconteça. A gente tem que achar uma coisa que fique bom para todo mundo. Viver com é ficar bom para todo mundo, não pode ficar bom só para um. Só que às vezes as pessoas com quem tu convive não entendem a importância da tua prática ser em silêncio e não ser perturbada. Porque elas não estão fazendo isso, vocês entendem? Então a expectativa de que as pessoas entendem como é sério, como é importante, não acontece. Porque as outras coisas que são importantes para as pessoas, que não são importantes para ti, tu também não leva tão a sério. Lembra que a gente falou no encontro passado, tu sempre é o outro do outro, né? Então é uma arte de, sem violência, achar uma coisa que funcione dentro das famílias, dentro dos relacionamentos, e é uma coisa que te faz pensar também, se eu moro numa família ou numa casa onde eu não consigo ter uma conversa boa e amorosa sobre como fazer ficar bom para todo mundo, é uma baita bandeira vermelha que uma luzinha piscando, vocês não acham? Porque se tu chegar, eu tenho que achar um lugar para fazer o meu yoga e tu tá me atrapalhando. Não existe conversa que vai funcionar. Ou vocês não me respeitam, ou tanana. Se vocês chegarem dessa forma, não tem nenhuma conversa que vai dar certo. Agora, se tu chegar de boa, olha só, fulano, fulana, mãe, pai, tô fazendo esse curso, é importante para mim achar um momento. Acha que daria pra gente conciliar, e aí tu explica o porquê de boa, e aí a outra pessoa dá a sua opinião, né, do que acha. Aí a possibilidade de achar um meio termo fica bem melhor, vocês não acham? Anne, show de bola, tira esse beliche e toca a ficha, Tá bom. tá? Alguém mais? Quem mais quer falar? Alguém tinha aberto o microfone antes? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguém tinha aberto aqui o microfone, quem era? Fala, Raquel. Aí. Ah, agora deu. Bom dia, tudo bem? Saudades de vocês já. E o que eu tenho para falar não é muito bom, mas é a realidade, né? Diferente da colega, eu tenho aqui uma salinha, um espaço para fazer as minhas práticas, mas eu ainda não consegui regularizar elas 3 vezes como eu gostaria. Algumas semanas tem sido uma vez, outras duas, e também não tenho tido um horário, como também eu gostaria que fosse de manhã. Às vezes não consigo que seja de manhã, daí chego de noite e aí é bem cansativo, porque o dia já foi, né? Foi longo e tal, e a prática daí já é diferente, não é a mesma, não é com a mesma energia, E ao que tu mas atribui, Raquel, o que tu identificou? aí já Dificuldade. entra naquele exercício que a gente tinha como tarefa de casa, né? Para fazer, identificar quando que a gente coloca a culpa Sim. em, em uma outra coisa ou em uma Uhum. outra pessoa, né? Por algo que a gente não consegue fazer. Eu tenho atribuído essas não práticas que eu tenho feito, né? A mim. É sobre mim. Na verdade, eu ainda não estou me organizando como eu deveria para que as práticas, que é o meu compromisso agora, aconteçam. Na verdade, isso de culpa, né? Isso que também não é para me chicotear. Eu sei que é um momento de organização, é o primeiro mês, isso é novo para mim e eu tenho que ir no meu tempo também, né? Respeitando. Mas eu já sei que eu trabalho tantas horas, eu já sei como é minha rotina. Então eu preciso encaixar isso, né? Porque é o meu compromisso comigo, com o grupo, né? Enfim, com tudo. Então é sobre Raquel, mim. olha só. Disciplina. Tu é professora de.
Pilates? Educação física. Educação física, De é. Pilates. Aham. Disciplina é uma coisa que a gente vai falar durante todo o curso, a gente fala no avançado, a gente fala para todos os alunos em todos os momentos. Porque a disciplina é uma coisa que a gente constrói com o tempo. E tu só constrói a disciplina quando tu te dá conta de que aquilo te traz algum benefício, concordam? Sim. Se tu não vê o benefício, tu não vai fazer. Ou tu vai fazer por um tempo na obrigação. Mas a disciplina do yoga não é obrigação. Eu preciso praticar. Porque senão eu não me aguento. Eu fico insuportável para mim mesma. Entendem? É. É uma coisa assim, ó. Eu vou achar um jeito, porque eu, como eu estou, eu não me aguento mais. Eu não aguento as Hum. tretas que eu crio para mim mesma na minha vida, mim mesmo, tá? Então, eu preciso praticar. Isso leva tempo até tu fazer, até a tua mente fazer o clique que, ó, no dia que eu pratico, eu surto menos. No dia que eu Sim. pratico, eu como menos as bobagens que não era para comer. No dia, sabe, tu tem que fazer essa associação e ela vai acontecendo à medida que tu pratica. É muito claro. Só que eu queria que vocês entendessem que eu passei a minha vida inteira praticando, desde os 16 anos, faz 34 anos que eu me dedico à prática de yoga. É fácil para mim falar de disciplina. Tenho mais anos de prática do que muitos de vocês de vida. É que nem um pianista que tá lá falando, mas é fácil tocar essa música. Claro, depois de 10 anos treinando é fácil. Então, não tem como ser fácil no primeiro mês, entende? Não tem como sair fluido e tudo acontecendo e a conexão com o yoga. Tarará. Não é assim. De novo, como tu te porta frente aos desafios. Porque vocês já imaginaram se a gente desenvolve a capacidade de usar nossa energia adequadamente frente aos nossos desafios na vida? Frente a uma doença, frente a uma perda, frente a uma mudança. Imagina que maravilha! Ao invés de tu ficar no nhenhenhé, tu objetiva e diz, não, agora eu estou frente a um desafio. O que que eu vou fazer? Vocês não acham que é uma baita coisa para desenvolver na vida? Ah, então, deixa eu só terminar. O, ela falou uma frase ali, eu tenho que ter o meu tempo, não sei o quê. Mais ou menos. Mais ou menos. Essa coisa de respeitar o meu tempo, às vezes nesse começo não, Tá. tá? Tipo assim, é mais uma coisa assim, Raquel, tu quer fazer esse curso? Tu quer te dedicar Quero. a isso? Então, Sim. chega de mimimi e bota a tua prioridade aqui, pega a tua agenda. Quem é Isso. autônomo às vezes é mais difícil, tá? É. A pessoa que tem um trabalho, vamos dizer, na firma, das 7 às, né, Uhum. das 8, às vezes tem a dificuldade das horas do dia. Putz, não tem hora suficiente no dia para fazer Sim. tudo que eu quero. Agora, quem é autônomo tem a dificuldade de se priorizar e bloquear aquele horário do dia e não botar uma aula de recuperação, não botar alguma outra coisa. Cada um tem desafios diferentes. Eu tenho os dois, tenho a firma e tenho o autônomo, né? Pois Mas é, enfim, eu tenho que reservar um espaço independente disso, porque eu exatamente, escolhi isso, né? exatamente. É, sem E mimimi. Raquel, a outra Mas coisa é que se tu colocar esse horário para ti, o teu trabalho vai ser melhor. Se tu é, fizer esse horário para ti, tu vai render mais no trabalho. Eventualmente, tu vai, ou seja, as tuas relações vão melhorar. Ó, isso aqui, eu entendo que eu tô falando numa perspectiva de que eu já fiz esse trabalho. Eu sei como é que é estar no começo. Não sim. adianta querer botar o carro na frente dos bois, é a cada dia. E aí, olhando com tranquilidade, ó, lá tô eu botando um aluno na hora da minha prática. Só que se tu Uhum. praticar, a tua aula vai ser melhor e o teu aluno vai querer continuar contigo. Se tu tiver surtada, daqui a pouco o aluno vai dizer: Ah, não, mas essa prof aí tá meio estressada, acho que eu vou procurar uma mais calma, entendeu? É, é isso.
Uhum. Em contrapartida, apesar disso tudo, né? Eu tenho percebido em mim e nas outras pessoas que estão no meu caminho também, que a prática do yoga e do parar e observar e contemplar mais as coisas e os momentos são, assim, de suma importância, né? O mundo, ele está, e eu também estou, a mil, sabe? E ninguém mais para nada. Uhum. E aí, às vezes, chega o aluno ali na sala e eu preciso praticar com ele aquilo que eu também tenho que praticar comigo, para esse momento, né, agora. E nesses dias, bem como tu falou, mas nesses dias que eu consigo fazer a minha parada antes, eu consigo transmitir isso muito melhor para a pessoa e ela sai me falando, nossa, isso era tudo que eu estava precisando hoje. E tu Incrível. também, tu É, também. obrigada. E aí tu imagina uma professora de yoga, e aí, vamos lá, vamos fazer a postura agora. Tipo, Não, gente, não faz sentido. Tanto que é isso que vocês sim. vieram buscar aqui. Então tem que, né? Tem que fazer o que precisa ser feito. Agora, eu preciso só comentar uma coisa da frase que ela disse: a gente está sempre a mil e o mundo está sempre a mil. Lamento, mas o mundo não está a mil. É a tua percepção. Eu tiro muito sarro dos alunos quando eles dizem assim: ah, eu tô na correria. Sim, a correria veio e pulou em cima de ti, te atacou assim? Ou tu que tá escolhendo fazer as coisas na correria? É só parar de fazer na correria. Tipo, não é um bicho que pula em cima de ti, entendeu? Como se tu não tivesse controle sobre a correria. Tu tem absoluto controle sobre a correria. Se tu olhar diferente, e tu começar a fazer uma coisa de cada vez e deixar de lado as 7.925 coisas que tu não precisava realmente fazer, nossa, o tempo parece que se desdobra e diz: olha, eu tenho tempo. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu vou dar um hashtag Fica a Dica, obsessão por limpeza, tá? Encerrei o assunto aqui, vamos para o próximo. Fica a dica, nós vamos falar sobre isso depois, mas olha, Gisele, deixa só a Paty falar primeiro, daí tu depois, tá? Diga, Paty. Então, eu me identifiquei com tudo que tu falou, das chicotadas, né, de se priorizar e tudo. Eu normalmente tenho praticado de manhã, exatamente porque é aquela questão, senão eu não me aguento durante o dia. Uhum, E eu sinto que quando eu pratico de manhã, nossa, meu dia ele flui melhor porque a minha cabeça é outra, né? exatamente. Mas eu sempre fui uma pessoa extremamente perfeccionista, que é algo que eu luto muito, assim. Então, tipo assim, se não for do jeito que eu idealizei, eu não consigo fazer, ou é difícil de eu conseguir fazer. Então, Uhum, assim, para mim, o ideal seria eu acordar, vestir minha roupa, né, escovar os dentes, tudo descer e praticar. Só que eu tenho os cachorros, quando eu levanto, eles acordam, então eu tenho que dar comida, eu tenho que fazer um monte de coisa antes de conseguir sentar e praticar. Então, às vezes, eu chego ali quando eu, né, tem dias que eu já fiquei tão cheia que eu digo, bah, vou tentar praticar depois. E aí depois não chega não nunca, né? existe. E Aham. tem. Exatamente. Eu já Uhum, percebi que se eu não fizer ali de manhã, o depois ele não vem. tá. E aí tem momentos que eu realmente consigo sentar e focar, mas ainda tem momentos que a minha cabeça ela fica muito, né? Mas eu também entendo que é justamente isso, de eu me adaptar com a situação que eu tenho. Eles dependem de mim. Eu não vou conseguir levantar, ignorar eles e fazer. Então eu Exatamente. vou ter que lidar com isso. Não seria iógico tu não atendê-los em função de ti, tu entende? Porque eles dependem de ti. Não foram eles que chegaram para bater na tua porta e dizer: ai, Paty, eu quero morar contigo. Foi tu que pegou. Sim, Então, a responsabilidade seria egoísta tu não atendê-los para ir direto para tua prática. Agora, sim, isso que tu tá falando, aí a gente tem que ver assim, ó, tem algumas coisas que têm que ser feitas, outras que são extra, que tu pode fazer depois. Isso tu pode começar a aprender a cortar, tá? Mas o ponto principal, Paty, é assim, ó, que bom que não é o teu mundo ideal. Porque para tu aprender que não existe um mundo ideal, só assim. E aí, o ponto é, eu chego na prática e a minha cabeça tá a mil.
Bem-vinda à vida de todos os yogis do mundo. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem é que a gente espera. A gente acha que para praticar a gente tem que ter todas as condições de temperatura e pressão alinhadas. E tem que estar tudo bem, e eu tenho que estar feliz, e eu tenho que estar em harmonia, eu tenho que estar em paz. E daí eu vou chegar no meu tapete, e vai ser maravilhoso. Eu tenho uma aluna que diz: eu pratico para poder conviver em sociedade. Eu pratico para não ser presa, sabe? Então, não importa a forma que tu chegue no tapete, tá maluca assim, tá louqueando. Faz 10 súrias que eu te garanto que 75% da loucura passou. Sim, Então, normalmente não. 100% das vezes, no final, eu sou outra pessoa do que a pessoa que chegou no tapete, exatamente. né? Exatamente. Então, não deixa que a expectativa de chegar de uma determinada maneira te impeça. Até rir disso. Olha eu aqui louca que nem, sabe, completamente pensando em tudo. Vai para o tapete, que é esse hábito que a gente tem que quebrar, de que eu tinha que estar tranquila e às vezes, gente, a gente vai estar focada na prática, e a gente às vezes vai estar loucona pensando no super. E tá tudo bem. Faz igual. Porque se tu não fizer quando tu tá desfocada, tu não vai conseguir criar o hábito. E aí, essa tua sensação de eu sou outra pessoa, o meu dia é bom, para isso se construir, tu tem que fazer, eu vou usar uma palavra agora, na marra mesmo. Sabe? Quando a gente tem que colocar o hábito, às vezes é na marra. É tipo assim, hoje eu não quero fazer, e todo azar, tem que fazer igual. Então, ótimo isso, porque se todas as circunstâncias funcionassem e fossem perfeitas, tu não ia conseguir identificar isso em ti, sabe? Então, é Sim. a oportunidade que o yoga está te trazendo. Aí, então, acorda, faz as tuas coisas do que precisa para eles, mas assim, o que precisa é água, comida ou alguma outra coisa. Deu, o resto tu faz depois. Também saber Sim. diferenciar o que que é essencial e o que que não é, né? Porque senão a gente se embola, né? Ah, então já que eu tô aqui, eu vou só responder essa mensagem, daí já que eu tô aqui, eu vou só fazer mais isso. Aí É, também, normalmente o telefone eu não pego, o telefone eu ó, pego só depois da prática. muito Mas é bem. aquilo, não, mas já que eu levantei, vou abrir o quarto, vou arrumar a cama, vou abrir a casa, Isso, vou não sei o quê. isso aí, isso aí, isso aí, tá? Eu não sei quem de vocês consegue praticar sem tomar café. Eu, para mim, não existe. Um cafezinho preto, eu tomo com leite vegetal, assim. Mas também essa ideia, assim, de que a gente acorda às 4 da manhã e escova os dentes e vai praticar, gente, isso é meio utópico, assim, sabe? Tipo, não. Eu acordo, eu tomo meu café com leite, enquanto eu estou fazendo alguma leitura legal, um Gita, um Yoga Sutra, uma coisa assim. Aí espera um pouquinho, de preferência vai no banheiro, que é muito melhor, né? O café já ajuda a dar aquela vontade no banheiro. E daí depois vai praticar. Você tem um espaço de tempo ali. Se tu tem esse tempo, obviamente, né? Às vezes a gente não tem durante a semana, tá? Mas não tem nenhum pré-requisito que tu tem que acordar e pular em cima do tapete, assim. Isso não te faz É mais que a gente, jovem. a gente vê muito isso do ideal, né? Não, é porque tu acorda, tu escova o dente, aí tu vai pro tapete ali às 5 da manhã, quando o mundo não acordou ainda. Daí eu fico pensando, cara, isso não é tipo pra Gente, isso minha é vida, entendeu? Isso Instagram. não Isso é Instagram. é. Os alunos nunca pensavam nisso antes de existir Instagram, tá? Isso não é a vida real. A vida real é o que funciona para ti em cada contexto de cada pessoa. E quando a minha filha era pequena, eu não tinha esse tempo. Eu praticava a hora que dava, ao meio-dia, às 2 da tarde, às 9 da manhã. E o importante era praticar a hora que desse. Eu me lembro, quem de vocês tem filho aqui? Levanta a mão. Vocês vão lembrar, né? Os cabelos assim, ó, aquela cara de não sei nem que dia da semana é, do lado do berço, fazendo um súria só para alongar. E era o que tínhamos para hoje. Eu só voltei à minha prática de verdade, assim, no sentido de quando ela tinha 3 anos, quando ela parou de mamar. E tá tudo certo. Tem que ser assim. Vocês já imaginaram uma mãe com um bebê dizendo: não, filho, espera aí, porque agora eu tenho que fazer minha prática?
Tem alguma coisa errada nessa história, né? Ah, então, agora, o meu filho tem 12 anos, meu filho tem 16 anos, eu não consigo praticar por causa dele, não, daí o pai tem algum problema. Aí é uma outra organização. Muito bom, Pati, excelente. Isso aí. A Gisele tinha levantado a mão, aí depois a Paola. Vai, Gi. Oi. Oi. Não, o meu problema acho que é mais básico, assim, dessa mudança, né? Porque eu resolvi fazer o curso para me aprimorar e fazer mais como aluna. Não, não tenho intenção, assim, de dar aula, enfim. Eu sempre fiz o yoga, indo na aula, né? Eu fazia aqui no centro de São Leopoldo e sempre gostei, enfim. Então, essa mudança para mim é a mais difícil, é o fazer sozinha. Aham, aham. Eu tenho total liberdade e autonomia e isso me atrapalha um pouco. Por exemplo, desde também do ano passado eu comecei a fazer a academia com personal, eu faço às 6 da manhã, 2 vezes por semana. Mas a pessoa me espera, né, Sim, no sim, sim. estúdio. Sim, Então eu tenho que estar lá, é um pouquinho mais de responsabilidade, porque sim, tem alguém esperando por mim, é um local sim. apropriado, eu vou lá, faço das 6 às 6h50. Tá, e aí mas a minha ideia seria encaixar os yogas em casa, 2, 3 vezes pelo menos. Só que daí em casa, né? Aham, claro. Então, aí é mais essa mudança de mindset, assim, porque é difícil mesmo sozinha, sabe, pra mim. Não Tu ter tá ninguém me usando esperando. vídeo? Oi? Tu tá usando vídeo? Tô. Tá, ótimo. Não, é que o meu filho de 2 anos e meio tá batendo na porta, mas Tá, deu um barulho atrás. tá. Não, não, tu tá E usando em o casa, vídeo da mais esse desafio. gravação? Oi? Tu tá usando a gravação da aula para fazer? Ou tu tá fazendo Ah, sozinho, sozinha? não, eu usei a gravação, a tua Tá, gravação. Que daí também me ajuda, parece que tem alguém, sabe? exatamente. Eu tenho um desafio de estar sozinha ali mesmo. Parece que Exatamente. tem que ter alguém, então o meu desafio tá sendo bem meio básico, assim. Gi, eu acho, na verdade, que esse é um dos desafios mais avançados que a gente tem, que é ficar confortável na nossa própria presença. Eu acho que não é nada básico, eu acho que é tipo assim, lá no rim, sabe? Porque a gente está muito acostumado na nossa vida a sempre estar envolvido com alguém ou algo de fora. E quando tu tá ali sozinha, é porque tu tá só contigo, entende? E é a hora que tu vai ver coisas de ti, é a hora que tu vai te dar contas, é a hora que tu vai ter que lidar com, sei lá, whatever aparece. Então, eu acho que é um dos desafios mais intensos que a gente tem com a prática. Só que o que que acontece? Quando a gente entende que essa autonomia da gente praticar sozinhos é o objetivo, porque é muito bom praticar em grupo, né? Mas quando tu pratica em grupo, a tua prática não é no ritmo da tua respiração, a tua prática provavelmente não vai evoluir, porque numa escola tu sempre vai fazer, aí entra aluno novo, aí, tu entende? Sempre tem essa limitação assim, e o teu professor pode se mudar, morrer, parar de dar aula. Tu tá sempre condicionado a algo externo que tem vantagens, pô, não dá nem para falar o que que é a gente praticar junto, né, gente? É espetacular, mas é para encher o tanque de gasolina para tu passar o mês praticando sozinho. Então, é uma conquista muito grande a gente ficar sozinho com si mesmo. E às vezes pode beirar o insuportável no começo. E aí tu acha que é porque não tem tempo, não sei o quê, mas a maior parte das pessoas, e agora talvez sirva para vários de vocês, inventa desculpas para não ir para o tapete porque sabe o que vai encontrar lá. Quem tu vai encontrar lá? Tu! E no outro dia, tu de novo. E no outro dia, tu com as tuas dores, tuas tretas, tuas coisas. Só que se tu não fizer esse encontro voluntariamente, tu vai fazer ele na força. Se tu não lidar com as tuas coisas, tipo, tá, vamos olhar para isso. Tu vai fazer, a existência vai vir, vai te dar um chapuletaço na cabeça, na força. Se tu não lidar com, vocês entendem o que eu tô dizendo? E vocês sabem que é assim que acontece, né? Não, não vou lidar, vou me fazer de louca, não vou lidar, não vou me fazer de louca, pum! Qual é uma das principais maneiras que acontece isso? Uma doença.
E aí o que que acontece? Tem vezes que a doença não tem como resolver, gente. Às vezes tem, às vezes não, às vezes passa da medida. Então, todas essas coisas que a gente não quer ver na gente, que a gente não quer lidar, às vezes é um relacionamento, às vezes é o trabalho, às vezes é as escolhas de vida, né? Que a gente, vamos dizer, o resultado das escolhas que a gente colheu. Na correria, é tão fácil a gente dizer assim: ah, eu não tenho tempo para pensar nisso, e vai tocando, como a gente diz, empurrando com a barriga. Aí tu tem aquele horário para parar, e quando tu foca em ti, é óbvio que essas coisas vão vir à tona. E eu acredito que muito mais do que fazer yoga é isso que vocês vieram buscar no curso. Só que a gente tem que fazer em uma medida razoável e possível. Não adianta a gente querer exigir, tá, agora eu vou ver tudo de mim, saber tudo de mim. Não é assim que funciona. É aos poucos. Por isso que a gente sabe que vai demorar para vocês instalarem o hábito de olhar para si mesmos em silêncio. Muito mais difícil do que fazer a postura é isso. E demora porque tu tem que te amigar contigo mesmo, sabe? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês se identificam com isso? Então é devagarinho, tu vai te amigando contigo. E eu juro para vocês que vai chegar um dia que o teu tapete vai ser o teu lugar de refúgio. O teu tapete vai ser assim, ai, agora eu posso ficar aqui comigo. E tu vai, aquele retângulo vai ser assim, sabe? Tipo assim, uma boia de salvação até. Só que isso é uma coisa que a gente conquista com o tempo. Então, Gi, o que que eu te aconselho? Usa o vídeo e nos dias que tu tiver bem, assim, experimenta fazer sem o vídeo e observa as sensações que te vêm de estar sozinha. Porque provavelmente isso acontece na tua vida em outros âmbitos também, sabe? De ficar sozinha, de olhar. Então, o tapete sempre é um laboratório, é onde tu experiencia as coisas que rolam na tua vida, mas num ambiente controlado, ou seja, onde tu pode te observar. E aí, essa dificuldade de estar sozinha deve se manifestar de outras formas na tua vida também. Então, o que eu quero, eu não quero que vocês se chicoteiem e digam, ah, eu tenho que estar aqui sozinho. Não, faz com o vídeo. Faz, sabe? Não precisa fazer tudo com tanta. Não precisa ser tão difícil, mas com atenção. Olha só. E reconhecendo que isso aí é uma das maiores, os maiores desafios da prática de yoga. E que quando a gente está, por melhor que seja a gente fazer em grupo ou com um professor, o professor está sempre ali, daí é uma troca e tu conversa. Tanto que quando a gente falar de metodologia de ensino e tipos de aula, eu vou dizer para vocês que aula de personal yoga é uma bosta. É pior do que em grupo. Porque daí tu conversa, que nem na aula de personal, tu conversa, na aula de pilates, tu conversa, e é o ó. Não é para isso. E é muito difícil um professor de yoga que consiga ficar em silêncio só dando as posturas. É natural, a gente quer conversar, mas isso é lá para frente. Então, Gi, assim, ó, parabéns por tu identificar isso, porque é uma coisa. É, acho que faz sentido, sim, porque eu sou muito relacionável. Eu tava falando eu pensei que tu tava ouvindo aqui, mas eu vivo em grupo, né? Natural, eu sou casada, tenho dois filhos, um de 8, um de 2,5, então eu tô sempre em grupo, né? Eu até vi, ai, agora minha vida é em grupo, eu tô sempre, parece as Uhum. formiguinhas andam em grupo, sabe, assim. Então, e sempre foi assim, né? Minha família é meio grude, assim. Então, é bem isso, talvez seja uma questão minha mesmo até acho, é um lugar estranho, né? Pode ser. Sim, é um O, lugar o, estar, estranho. o estar sozinha ali. Ai, que estranho. Eu tenho dificuldade em casa, né, de achar esse lugar, porque 6:30 meu pequenininho começa a gritar, enfim, né? Mas quando tem esses momentos de solitude ou de tudo muito silêncio, é estranho, pode ser isso. Então eu Sim, tenho que me acostumar. Gradualmente, começo com os vídeos exatamente. e aí Exatamente. vou melhorando, assim, né? E ir te acostumando, porque para a gente tomar as decisões para nossa vida, tu tem que ter esse espaço de estar contigo.
Porque senão as tuas decisões estão sempre baseadas num monte de outras pessoas. Isso não dá certo. Em algum âmbito, sim, em alguns âmbitos, sim, né? Mas e daqui a pouco os nossos filhos crescem. E daí? Aí tu vai te deparar o que a gente vê muito com aquele vazio, né? Que a gente fala, o ninho vazio, porque tu não cultivou esse espaço teu sozinho. E aí, meu Deus, tem gente que se literalmente se despedaça quando os filhos saem e fica tentando fazer parte da vida do filho, assim, sabe? Vocês têm pais que fazem isso com vocês? Não é horrível? Teu pai e a tua mãe assim, querendo manter, porque afinal de contas, né? O que que eu faço sem o meu filho? Isso é péssimo para os dois. Então, o teu pequeno ainda é pequeno, Gi. Tu ainda tá muito assim com ele, mas aos pouquinhos tu vai achando, aos poucos tu vai retomando esse espaço, essa alegria do teu espaço, sabe? Mas é aos poucos. Primeiro tu tem que te acostumar com essa sensação estranha. Então, ó, nota 10 para ti. Acho que depois era a Paola que estava na fila aqui. Oi, Sasha, bom dia, pessoal. Sasha, na verdade, meu problema é o contrário, mas eu queria muito compartilhar, diferente das outras pessoas, mas tá causando bastante sofrimento interno, né? O que vem me trazendo muito é totalmente ao contrário. Eu consigo praticar de 4 a 5 vezes na semana, mas o problema é justamente isso, é que eu me cobro demais. Então, o que acontece? Eu trabalho como terapeuta, eu atendo, começo a atender umas 5 da tarde, vou até umas 9h30 da noite, às vezes trabalhando online, que eu trabalho de casa. Então, quando de manhã cedo eu não consigo praticar, e não é por falta só de vontade, é porque eu já tentei, eu sinto muita dor no corpo, eu tô muito cansada, porque eu trabalhei muito de noite, meu trabalho ele exige muito da minha energia, então de manhã cedo eu ainda preciso comer comida para eu reabastecer a minha energia para conseguir seguir. Então, umas 8 horas, o meu filho também já tá acordado e começa a função na casa. Uhum. Só que eu me cobro muito de que eu queria fazer do jeito que deveria fazer. E na minha cabeça, é acordar, escovar os dentes, fazer às 5 horas da manhã e praticar no mínimo 6 vezes por semana. Então, para mim, praticar 5 vezes por semana, eu pego um chicote. E é feio falar, e eu estou trazendo uma ferida emocional minha, que é algo que eu tenho nos últimos meses trabalhado, esse auto-amor. E eu pedi para Deus nas minhas orações para trabalhar o meu auto-amor, e o yoga me respondeu assim com tudo. E eu quero compartilhar assim, não é porque eu sou descrente do yoga, porque eu não conhecia. Tá? Eu comecei a conhecer o yoga com vocês no curso. Eu pratiquei pouquíssimas vezes na minha vida, então eu tô descobrindo agora o que é yoga. Então eu não imaginava que eu ia encontrar um estilo de vida, uma filosofia que ia fazer eu mudar internamente. Eu acreditava que ia ser algo bem a longo prazo, assim, depois de muitos anos de prática, se tu fosse mergulhar em alguma coisa, yoga ele tá buscando dentro de mim feridas emocionais que eu sabia que eu queria tratar. Eu pedi por isso nos meus tratamentos, mas ele veio na pancada do primeiro mês, assim. E daí, para você ter uma ideia, a semana que eu menos pratiquei, eu pratiquei 3 vezes na semana, mais uma aula extra na academia, e eu saí destruída, assim. Para mim foi uma semana horrível. Eu escrevo ali nos meus comentários. Depois eu lembro que tu vai ler aqui o meu caderno de exercícios, mas eu tô lá me punindo. E daí a vergonha, mas eu também não posso me punir, vou me punir mais um pouco por estar me punindo, então fica aquele ciclo. E eu comecei a trabalhar isso em mim. As pessoas que convivem comigo falam que eu me cobro demais, eu não tinha essa percepção. O yoga me trouxe essa percepção, porque quando eu estou na aula em grupo, é uma delícia, porque tem várias pessoas. Eu não tô lá muito preocupada se eu conseguir fazer o exercício ou não, porque eu tô fluindo. E em casa eu percebi o quanto eu me cobro em cada postura, o quanto eu levo, às vezes, meu corpo ao extremo, porque eu quero fazer. E daí o yoga, na última semana, eu me abri para permitir com que o yoga entrasse. Não sei se faz sentido isso, mas eu comecei a respeitar e dizer: não, o meu corpo não tá conseguindo fazer, eu vou fazer aquilo que ele consegue fazer. Tá. E chegar no final da prática, que nem eu. Quantos anos tem teu filho? 7. E o tu tem marido, mora com alguém? Sim, mas aqui de manhã meu marido não tá em casa, ele Não sei, tem mas quantos 40, anos teu marido tem? 43. Tá. Como é que é o nome dele? Marcelo.
Então vamos dizer que o Marcelo começasse a jogar tênis. Nunca jogou tênis na vida, tá? E ele começasse a jogar tênis. E ele chegasse para ti depois da terceira aula com o professor e ele dissesse assim: Meu Deus, eu não consigo acertar o saque no outro lado, lá onde é que o professor acerta, assim. Tipo, eu não consigo, eu já tentei 1000 vezes, não consigo. Tô até com dor no ombro aqui de tanto que eu tentei. O que que tu ia dizer para ele, Paola? Tu Que é diria algo, esperado. tu diria algo do tipo, meu amor, não tem como na terceira aula tu acertar o saque. É uma expectativa irreal. E provavelmente tu ia dizer, meu amor, olha só, né? Tipo, e a pergunta que eu tô usando esse exemplo é: a gente exige da gente algo que tu jamais exigiria de alguém que tu ama. Jamais. Tu ia olhar e dizer, mas isso é impossível de fazer. Se a tua melhor amiga começasse um curso de yoga, ela chegasse para ti e falasse o que tu tá falando agora, tu ia dizer, mas minha amiga, isso é absurdo, porque não tem como tu fazer essas coisas. Vocês entendem? Que quando tu bota uma outra pessoa externa, tu vê o absurdo da exigência que tu tá fazendo contigo mesmo. E essa questão de perfeccionismo não é só tua, a Paty também já trouxe, outros devem estar passando por isso. Gente, o perfeccionismo é um mecanismo do ego para justificar as tuas limitações. Vou repetir, é um mecanismo do ego para justificar as tuas limitações. Todos nós temos incríveis qualidades e centenas de limitações. Eu não uso a palavra defeito, porque não é uma coisa ruim, é limitação. Eu tenho qualidades ou facilidades e limitações. Eu tenho muita facilidade com línguas e com matemática, mas eu tenho uma limitação tremenda em cozinhar e coisas estéticas, assim, arrumar, fazer coisas bonitas. E aí, qual é o problema? Eu tenho que fazer tudo? Eu tenho que saber yoga, línguas, tadadá, tadadá. Vocês entendem que quando eu digo assim, eu tenho que saber yoga, falar línguas, matemática, cozinhar, isso é quando eu digo isso com expectativa, é como se eu estivesse justificando por que que eu não vou ser boa em algumas. Não sei se eu estou conseguindo fazer vocês entenderem, mas vem do ego esse perfeccionismo. E tu dizer assim, cara, nisso eu tenho dificuldade. Assim de simples. Tem gente que consegue decorar o mantra na primeira aula. Tem gente que vai passar um ano e não conseguiu decorar o mantra. Tem gente que tem um corpo aberto, que senta no chão com a coluna ereta na primeira aula. Tem gente que vai passar 5 anos e não sentou com a coluna ereta. E daí, gente, cada um tem facilidades e limitações. Ponto. Então, no momento que tu diz assim, eu não tenho limitações, é como se tu estivesse dizendo, eu sou muito melhor do que os outros, entende? Tu não é melhor do que ninguém. Tu tem as tuas facilidades, tu tem a facilidade de já ter a capacidade de disciplina. Então, é, é a mesma coisa que se culpar para angariar simpatia. É isso que eu quero dizer para vocês. Tu te culpar para. Porque quando a gente se culpa e diz, eu não consigo, alguém vai chegar para dizer, não, querida, tá tudo certo, não te. Entenderam? Para ganhar um afago. Quando tu te diz que tu é perfeccionista, tu também tá pedindo um afago, é a mesma coisa. A Paty tá rindo ali, né, Paty? Não é isso? Ah? Então, ser perfeccionista não é uma coisa boa. Não é uma coisa que tu deveria falar com a boca cheia de dizer eu sou muito perfeccionista. Não, fica quieta. E observa que isso é o teu ego falando como se tu não tivesse limitações humanas. E qual é o problema disso, gente? O problema é que uma pessoa perfeccionista vai exigir das pessoas com quem ela convive, dos alunos dela, um nível de exigência absurdo, insuportável. Esse
é o maior problema. Tu quer ser perfeccionista contigo, na tua, ó, quem vai sofrer é tu, mas tu transmite isso e não é verbal, é aqui, ó, é na condescendência de, ai, sério que tu não consegue praticar 5 vezes por semana? Sério que tu não consegue fazer, entende? Que sai por baixo? Então, esse negócio de perfeccionismo é bem simples, assim, é tu entender que ser perfeccionista não é uma qualidade. Não é uma coisa a ser estimulada e falada e dita assim. E sempre que tu te pegar dizendo eu sou perfeccionista, tu diz, não, 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 peraí. Eu tenho qualidades, facilidades e eu tenho limitações. Ponto. Como todo ser humano nessa terra. E aí isso vai perdendo, tu vai perdendo aquela vontade de exibir o teu perfeccionismo, sabe? De andar com ele, a bandeira assim, eu sou perfeccionista. Vai perdendo essa vontade, isso vai deixando de ser importante. E aí tu começa a ver a pessoa com quem tu vive, seja ela quem for, esposa, irmão, mãe, filho, todos têm as suas limitações. E no momento que tu consegue ver as tuas, tu consegue aceitar do outro melhor, e aí 37% das tretas começam a desaparecer. Magicamente. Porque tu vê, pô, né? Eu realmente eu tenho várias limitações. A outra pessoa também, que interessante. Então eu consigo ser mais tolerante. Tolerante não é aceitar tudo, gente. Tolerante é saber que a pessoa tem determinada limitação. Vocês não acham que isso ajuda nas relações? E como é que vocês podem fazer a prova disso? É bom quando alguém exige uma coisa de ti que é muito difícil para te fazer? É bom quando tu te sente assim? É horrível, né? Imaginem se eu tivesse que cozinhar nos encontros do fim de semana. Seria um desastre do início ao fim. Eu ia sofrer, fazer uma coisa difícil assim, ó. Sabe o que que eu mais admiro? Aquela pessoa que abre a geladeira e diz: eu vou pegar o que tem aqui e fazer alguma coisa. Eu digo, como? Para mim é a mesma coisa que física quântica. Como que alguém consegue fazer isso? É impensável. Mas não, imagina, eu tenho que, né, a comida, nutrir os meus alunos, então eu vou fazer aqui e tal. Ia ser um desastre para mim, um desastre para vocês. Isso aqui eu tenho limitação. De vez em quando eu tenho que cozinhar, muito raramente, sim. E a minha filha tira sarro. Mãe, hoje foi tu que cozinhou? E ela tira sarro. E eu tiro sarro também. Eu digo, filha, é melhor tu aprender a cozinhar. E ela já aprendeu a cozinhar. É melhor tu aprender a cozinhar porque ela gosta de comer, ela gosta de. Então, ela já tem 13 anos, ela faz a comida dela. É muito melhor para nós. Tô dando um exemplo pessoal, só porque é mais fácil quando a gente dá um exemplo assim, né? Mas eu não saber cozinhar ou não gostar de cozinhar não significa que eu não sou uma mãe maravilhosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe um script do que eu preciso fazer ou não fazer, fazer bem ou não fazer bem. O que que eu tenho que fazer bem? Se eu estou escolhendo trabalhar com yoga, eu tenho que, né, me dedicar para isso. Então, eu não posso chegar aqui para você e dizer, olha, eu tenho uma limitação, eu não entendo nada de sânscrito, não gosto das escrituras, mas estou dando aula de yoga. Daí não funciona. Mas então, prestem atenção nisso, prestem atenção na vontade que tu tem de que alguém te diga, não, mas ninguém consegue fazer tudo, tá certo, se não dá para fazer as coisas. E começa a parar esse discurso do perfeccionismo. Só começa a parar de falar sobre ele. Deixa. Quando vier a vontade, não fala. E observa o que que acontece. Quem mais estava na fila? Eu acho que era a Carla. É, Carla, estava na fila aqui. Cadê ela? Ai. Oi, tô Oi? aqui. Ah,
eu, que nem eu digo, como tudo entra em sincronia, né? Todas as falas, meu Deus, é muito sintetizado, assim, tudo tem um pedacinho de cada um. Na semana que eu voltei do curso, sim, eu me entreguei às práticas, meu Deus do céu, de manhã, religiosamente. Quando foi quinta-feira, meu corpo bugou, assim, de tal maneira que eu não aguentava as dores. Daí veio essa consciência da somatização, que nem eu digo. Eu não vinha praticando com constância, né? Eu estava afastada das aulas, eu estava afastado do Shala e eu estava simplesmente cheguei e me entreguei ali pro tapete. E daí eu despertei para isso, né? E até foi uma coisa bem engraçada que eu lembrei disse assim, nossa, minha maior peculiaridade eu não entreguei para os meus colegas quando eu cheguei lá aquele dia. Eu falei que eu estava buscando autoconhecimento, mas daí linkou, porque agora em abril, dia 30 de abril, vai fazer 3 anos que chegando para uma aula de yoga no sábado eu dei com o supercílio na porta e eu abri o supercílio e levei 2 pontos. Ali foi a consciência que eu tomei, que digo, gente, eu tô muito acelerada, eu preciso realmente serenar. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, que tu está falando assim, tem me esbofeteado, digamos assim, é uma consciência muito grande, e até mesmo para falar ali, da colega que falou da Gisele, da solitude, né, da prática, eu percebo a diferença assim, ó, como eu pratico 2 vezes na semana no estúdio, como é mais fácil, a prática é totalmente diferente, tem muito mais posturas, no Shala, porque tem a condução, tem a guiança do professor do que quando eu tô comigo. Parece que é, meu Deus, insuportável ali prestar atenção na minha respiração, na minha consciência, na minha presença, e é tudo aquela demanda que eu levei pro tapete. Então, eu Uhum. só queria colocar isso, assim, que todas essas falas, tá todas dentro de nós, assim, e digo, e obrigado a Deus, ao yoga, que trouxe esse grupo, assim, que realmente as nossas dores, digamos, tudo aquilo que a gente está buscando e tudo aquilo que a gente está procurando é um pedacinho, é uma fatia de cada um e a gente vai encontrar, né? Se a gente tiver paciência, perseverança, a gente vai encontrar no final lá do curso, a gente vai encontrar todas as respostas que a gente está buscando. Não vai, Tava com não. saudade. Não vai. Todas não vai. Todas não vai, mas um pouco sim. Gente, olha que legal isso que a Carla falou. Por que que vocês acham que a gente tem umas turmas grandes de formação? Porque a gente sabe que quando tu te vê no outro, e se vocês observarem aqui, eu gravo essa aula com todo mundo, não aparece só eu, né? Que é para vocês verem as pessoas quando uma pessoa diz uma coisa, as outras fazem assim, ó. Ou eu digo alguma coisa e vários fazem assim, outros não. Daí na outra coisa, vários fazem assim, outros não. Cada chapéu que cabe em cada um. Porque o objetivo, vamos dizer assim, do grupo é isso, é tu entender que não é tu que está sofrendo isso sozinho ou passando por isso sozinha. É inerente do processo. Uns vão ter essas dificuldades, uns vão ter essas facilidades. Um tal limitação, outro tal limitação. E aí, quando tu vê, olha ali, a fulana também, a ciclana também, porque tu sempre pensa que tu tá mais atrás de que todo mundo. Sempre, não, mas é que tá todo mundo na minha frente. Não, tá todo mundo pensando isso de todo mundo. Então, o grupo ele serve para te dar esse alento de que tu não tá sozinho passando por isso. Agora, a prática vai ser sozinha em casa. E para Gi, eu queria comentar, que nem a Carla falou, às vezes, de é melhor tu fazer uma vez por semana na escola e duas sozinha em casa, do que tentar, sabe, uma coisa que tá muito difícil de fazer as 3 vezes em casa. Tu entende que é mais producente do que fazer uma coisa tão difícil para justamente tu ter o tempo de ir se acostumando, que nem a Carla falou. Tá? Porque eu garanto para vocês que tu vai chegar uma hora que tu vai dizer assim, eu não quero fazer aula com o professor. Eu quero poder respirar no meu tempo, eu quero poder não ter que ouvir a mesma instrução do aluno novo pela 50ª vez. Isso vai chegar, mas não é agora. Então, faz isso, vai uma vez, vai na semana que tiver muito difícil de estar sozinha, vai 2 vezes na escola e continua fazendo até tu sentir a vontade de não ir mais. Ah, eu não tô falando, não pode fazer aula, claro, sempre pode, né? Mas essa independência, ela é muito importante, porque aí o yoga vai ser teu, a tua prática vai ser tua, independente de onde tu estiver, né? É uma libertação, assim. Mas a gente não conquista isso da noite pro dia.
tá? Mas então, o objetivo do grupo, eu até ia dizer, se vocês têm dificuldade de praticar em casa sozinha, marca com um colega de praticar no Zoom. Ó, acho o horário, tem jeito que você quer. Eu abro ali, eu tenho que estar ali. Já é mais um comprometimento que tu faz de estar ali. Ou seja, todas as estratégias são válidas nesse momento. Até o momento que tu não precise mais da estratégia, entende? Agora, tu querer instituir um hábito da noite para o dia, essa expectativa é absolutamente irreal. E é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso. É por isso que algumas coisas te tocam porque isso está sendo um desafio, outras não, porque está tranquilo para ti. Mas eu acho que várias coisas das que eu falei tá tocando vocês, né? Tá pegando o ponto. É para isso que é. Quem tava agora, acho que era a Jalusa. Cadê ela que subiu agora? Oi, Bom dia. bom dia para todo mundo. Eu, a primeira semana, sim, eu comecei a levantar às 5h30, né? Que é o horário que o meu esposo sai. Então, comecei a levantar às 5h30 e aquela semana, assim, como eu estava bem, eu fiz todos os dias 5h30 e no sábado também. Não fiz no domingo, mas todos os dias eu fiz. E todos os dias olhando o vídeo. Aí na segunda semana, sim, eu fui bem ali na segunda e na terça. Daí deu aquela chuva, esfriou bastante, né? E aí eu tive assim eu faço bronquiolite muito rápido, né? E aí eu pensei, vou levantar igual, vou fazer, tá frio, mas vou fazer, botei blusão, fui ali, comecei a fazer. E eu não parava de tossir, e não parava de pegar bombinha, né? E daí eu parei e pensei bem assim, não, vou parar e vou tentar mais tarde, né? Tava muito frio. Aí eu fiz de meio-dia, que aqui ficou uns 4 dias frio, fiz de meio-dia. E daí tu conseguiu fazer sem tossir? Aham. Tá. Eu assim, não posso estar muito me sentindo frio, né? Eu não sei por que faz isso. Aí eu faço uma bronquiolite e não consigo mais respirar. Tá. E aí consegui fazer no horário de meio-dia. Já na terceira semana, eu comecei a ficar exausta, porque eu fazia de manhã ali, né, 5h30, voltei a fazer às 5h30, e aí de tarde, na segunda e terça e quarta, são às 8 horas da noite que a gente faz, eu e meu esposo. E aí a gente vai para aula, né? E aí os outros dias são às 7 da tarde, aí também. E aí eu comecei a ficar muito cansada, né? E assim, aí eu venho crise de dor e ali eu pensei bem assim, não, eu não, que nem eu digo lá, professora, eu não vou deixar o meu corpo me comandar, né? Tá, mas tu tá fazendo isso que tu faz 3 vezes por semana com teu esposo é yoga também? Sim, só que lá é em yoga, né? E o outro é Ariel. Tá, mas daí tu tá fazendo uma prática às 5h30 da manhã e indo na prática de noite também. Tá, mas aí não tem como, Jaluz. Não tem como. Não tem. Mesmo que yoga seja mais suave e tal, mas assim, a gente, tu não foi para isso, vamos dizer assim, o objetivo dessa aula é para ser uma prática por dia. Ela não comporta tu fazer ela com outras coisas, tá? Eu já fazia, né? Já tinha iniciado, que quando eu parei de falar e andar, assim, eu perdi a coordenação, tudo. Eu tentei fisioterapia, não deu certo, né? E aí uma outra fisioterapeuta que conheci, ela era yogini, né? Professora. E ela falou bem assim, eu vou fazer umas aulas contigo de yoga, de respiração, tudo. E aí eu fui melhorando. E aí eu comecei, quando ela parou de me atender, né? Ela atendia assim, aí eu fui procurar um estúdio, né? Tá, mas E o que eu aí eu quero dizer comecei assim, no ó, Ariel, que era no tecido, que ela dava só o tecido baixo, né? Não dava aquelas piruetas que eles fazem lá em cima, sabe? tu faz aéreo, tu quer dizer. É? Mas então assim, ó,
Vamos fazer uma coisa, e em yoga e yoga aéreo, ou eu não sei como é que tu chama, tá? Isso não são práticas de yoga tradicionais. Isso a gente vai considerar como outra coisa, como ir na academia, como ir fazer alguma outra atividade física, ok? Nós vamos Ok. falar sobre isso ao longo do curso, o que que é uma prática de Hatha Yoga e o que que é uma outras práticas, dentro do que existe comercialmente aqui. Então, assim, ó, para tu começar a prática que a gente passa, fazendo outra coisa, alguém de vocês também sentiu, por exemplo, fazendo com academia, ou fazendo com pilates, ou fazendo com alguma outra coisa? É puxado. Então, não dá pra gente querer. É que nem assim, ó, eu tenho alunos que querem correr e fazer yoga, e eu digo, não dá. Tu vai ter que escolher um ou outro. Pode correr recreacionalmente quando tu tiver afim, mas se tu quiser te dedicar para corrida e para o yoga não vai funcionar, sabe por quê? Porque para correr tu precisa ter a fáscia e os músculos da lateral do quadril absolutamente firmes para estabilizar na corrida. E o que que a gente faz o tempo inteiro no yoga? Abre, abre, abre. Então é incompatível. Tu ser corredor de profissão ou de coisa assim, né? E fazer um yoga, hatha yoga, as ganhas, é incompatível. Tem coisas que não dá, a gente vai ter que fazer escolhas. Fazer muita musculação e fazer yoga, as ganhas, vai ficar difícil. Porque num tu firma e no outro tu solta. Nenhum é melhor que o outro, gente. É porque nós estamos falando só da parte física. Não estou nem entrando na parte espiritual, mental. Na parte física tem coisas que talvez o teu corpo, a tua idade, tu não consiga fazer tudo. Tu vai fazer 2, 3 dias e tu vai levar vai estar cansada ou vai até te lesionar, porque tu está passando da medida. Então, essas escolhas, por exemplo, não dá para fazer a prática de yoga antes de ir para academia. Imagina, tu solta tudo, relaxa tudo e daí vai para academia contrair. Não faz nenhum sentido, entendem? Vocês viram, eu tenho 50 anos, estou na menopausa já faz 2, e os meus ossos, os meus músculos continuam muito bem, muito obrigado, e eu não faço academia. Não é a única solução, né? Às vezes a gente diz, mas agora eu vou envelhecer se eu não fizer academia. Tem muitas outras maneiras da gente envelhecer sem perder massa e sem essas coisas, mas eu nem considero isso, na verdade, eu tenho energia, eu tenho entusiasmo, eu tenho força para fazer as coisas que eu preciso, eu não me machuco, tá ótimo. Então, não estou trazendo a tua questão em específico, eu estou trazendo para todo mundo. Vai ter um momento que tu vai ter que fazer uma escolha. Se tu quiser que a prática de Hatha Yoga seja a tua o principal exercício físico do teu corpo, talvez não dê para fazer outras coisas. Se tu quiser que a prática de asana seja complementar a outras coisas, tu vai ter que fazer ela talvez mais leve. Mas isso também vai ter que ser um ajuste, entende? Porque não adianta tu fazer 4 vezes te matar e tá estourada no quinto. Aí, ou tu vai fazer menos vezes, ou tu vai diminuir a intensidade. Tá fazendo sentido para vocês? E isso é uma coisa que nós vamos falar provavelmente no próximo encontro, como modular a intensidade da tua prática. Porque vocês têm uma prática gravada, tem o áudio ali, o vídeo de eu falando, o Mauro, né? Mas tu sempre pode modular. Eu vou dar um exemplo para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ficando de pé. Vocês conhecem Virabhadrasana aqui, né? Quando a gente sobe no Surya, que a gente faz o Virabhadrasana, sabem? Ou essa postura aqui, vocês já viram? Virabhadrasana B? Vocês estão fazendo na prática? Não. Sim. Sim? Então, olha só. Se eu estender, deixar meu joelho quase estendido, eu posso ficar aqui 30 respirações de boa. Se eu flexionar o meu joelho e abrir um pouquinho mais, eu vou ficar 5 e eu já vou estar assim, ó. Então, eu posso modular a intensidade que eu coloco na minha prática. Tô com gás sobrando, quero ir mais.
tô com menos gasto, tô mais cansada, vou menos. Só que isso a gente vai ter uma aula sobre, tá? Como fazer essa modulação. O que que acontece é que o importante da prática do yoga é que tu faça com regularidade e não que tu faça para te matar cada vez. Então, já Lusa, tu vai ter que talvez fazer escolhas do que, porque fica muito puxado. Tu faz de noite todos os dias e daí acorda de manhã às 5:30, não deu tem tempo de dormir. Não, não deu a conta das horas, sabe? Então tem que achar uma coisa que fique mais possível para o teu corpo. Se tu começar com uma coisa mais possível, tu vai poder continuar. Se tu começar fazendo coisa demais, daqui a pouco tu vai desistir porque tu diz, não é para mim. Então, a gente pode até depois conversar no privado, ver como que a gente pode ajustar isso, tá? Tá. Quem que é? Tinha alguém que estava com a mão levantada que dizia, não, acho que é a Ana. É, Ana Maria, isso aí. Acho que era a Ana, depois tem a Cris e depois tem a Dani. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Eu consegui praticar pelo menos 5 vezes na semana, todas as semanas, mas é porque, como eu já pratico há um tempo, eu já tinha uma rotina formada de prática. Certo? E o que eu queria comentar é que de uns tempos pra cá, a minha prática eu tava deixando ela um pouco de lado, porque me faltava um norte. Eu comecei praticando sozinha em casa, sem ir na aula. Depois de que eu já estava praticando, nem sei se fazia, acho que mais ou menos uns 2 anos que eu estava praticando sozinha em casa, com às vezes vídeo do YouTube ou às vezes criando alguma coisa das vozes da minha cabeça. Aí eu fui fazer com a professora. Eu fiz quase um ano, só que era uma vez por semana em grupo, e eu sempre gostei mais de praticar sozinha. Só que, como já fazem alguns anos que eu estava praticando sozinha, a prática começou a parecer que faltava um norte, porque como eu não tinha nenhuma teoria por trás, eu estava só fazendo da experiência que eu tive naquele tempo, sem saber exatamente o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo porque eu me sentia menos, eu ficava mais suportável para mim mesma quando eu fazia. Claro, claro. Aham. Mas começou a faltar, tipo, não faltava um norte, eu não sei explicar o que faltava, mas faltava algo. E agora fazendo essa prática do curso, foi meio que libertador para mim, assim, porque eu ganhei um norte e ela é muito mais simples do que as práticas que eu estava fazendo, no sentido de postura e tudo. Parecia tão simples, eu pensei, nossa, mas eu vou voltar tanto para trás, né? Uhum. E que na verdade é muito mais. Tu consegue fazer uma prática muito mais profunda e ela parece muito mais intensa e traz uma consciência bem maior do que a prática que eu estava fazendo antes, sem esse norte que me faltava. Então, era isso que eu queria trazer para compartilhar da minha experiência. Sabe o que que é desse norte? Bom, primeiro que a gente tem a possibilidade de fazer yoga sozinho com vídeos do YouTube, né, gente? O Patanjali não sabia disso, ele não sei se ele previa isso 1000 anos atrás, porque é uma coisa muito estranha. Vocês sabiam que a primeira aula em grupo aconteceu em 1918 na Índia? Até então era sempre professor e aluno sozinhos. Então, é tudo muito novo que a gente está fazendo, e com a tecnologia tem essa possibilidade que seria impensável. 10 anos atrás já seria impensável, né? Não tinha, tá, 20 então, não existia essa possibilidade. Agora, o que que acontece? Vocês vão inventar posturas, eu tenho certeza. Raquelassana, Adrianassana, Fabiassana, vocês vão fazer, eu tenho certeza, tá? E vai chegar um momento que tu vai dizer assim, ai, mas é que essa prática ela é muito igual e eu queria expressar, e o meu corpo sente vontade de fazer uma coisa diferente. Aí tu contém essa vontade porque tu entende o seguinte, a tua mente sempre vai te deixar na tua zona de conforto, seja ela qual for, mesmo que a zona de conforto seja o sofrimento, tá? Para quem é muito Caxias e muito. Sabe qual é a zona de conforto? É se cobrar. Sabe o que que é difícil para uma pessoa que se cobra muito? Fazer as coisas light.
A Cris ali. Exatamente, Cris. Se cobrar para mim é fácil. Eu sou mestra nisso. O desafio para mim é fazer uma coisa light. Então, olha só, o yoga é um sistema, é, é um, é um método sistematizado. O que que é sistematizado? Tem um sistema que diz tu vai fazer isso, isso, isso e isso. Não é tu que escolhe. A coisa que eu mais rio por dentro é o yoga intuitivo. Gente, yoga intuitivo é assim, ó, é a mesma coisa que uma virgem grávida. É um contrassenso de termos. É que nem meditação guiada. É um contrassenso de termos que não tem como existir. Não pode existir um yoga intuitivo, porque o yoga é justamente para te tirar do que tu tem a tendência de fazer e observar o que que acontece quando tu tem que fazer um método. Porque eu vou pular um pouco aqui para frente do curso, mas tu vai ver que na repetição da mesma coisa, tu consegue identificar as tuas limitações. Quando tu tá sempre inventando e fazendo alguma coisa diferente, tu tá focado no novo e no diferente, na postura nova e no que eu tô sentindo agora. E aí tua mente tá nisso. Quando tu tá inventando a tua prática, tu tá, e o que que eu vou fazer depois? Tu não tem que pensar o que que tu vai fazer depois. E quando a gente entende isso, que é assim, e tem gente que é rebelde por natureza e não gosta que mandem. Não, eu gosto de fazer do meu jeito. Bom, bem-vindo a um momento na tua vida que tu não vai fazer do teu jeito. E como que é isso? Como que é se colocar nessa posição? Mas se tu entender por que que não pode ser do teu jeito, tu vai ver que é um presente, porque, gente, quase nada na nossa vida é do nosso jeito. E quem briga muito que a vida tem que ser do teu jeito, sofre muito. Então, nada mais é do que um exercício em ver, opa, o mundo não é do meu jeito. Como é que eu faço para soltar isso? Então, Ana, que maravilha! E o norte não são as posturas em si, o norte é uma coisa estabelecida que agora tu sabe o que que tu tem que fazer. E aí, quando tu sabe o que tu tem que fazer, tu tem espaço para aprofundar dentro da prática. E aí tem a fase do amor, da paixão, e daqui a pouco vai vir a fase do tédio, eu garanto. Tu chega para nós e daí tu nos diz assim, Sasha, lembra daquela aula? Pois é, a fase do tédio chegou. É normal. Isso vai acontecer, tá? Top. Maravilha. Eu queria comentar uma coisa de alguém, acho quem é que foi a não, foi a Paola que falou antes do horário, né, Paola? Das 5 horas da manhã e tal, não sei o quê. Então, gente, tem um vídeo do Porta dos Fundos que eu vi ontem, que eu me finava de rir, que era o cara vestido de Deus, vocês viram? Falando, um deles vestido de Deus, assim, de barba branca, falando, ele dizendo assim, não, é que esse negócio aí de tomar café com Deus Pai às 4 da manhã, eu só quero dizer o seguinte, eu acordo entre 9h30 e 10 horas. A não ser que tenha uns problemas na Ucrânia lá que eu tenho que levantar um pouquinho mais cedo para resolver. E a tiração de sarro dessa história é justamente essa, tipo, a tua conexão contigo, o teu momento sagrado, o que quer que tu queira chamar, não pode ter um horário externo estipulado que seja melhor ou pior. Isso é uma comparação com alguma coisa que tu viu ou leu, ou como se aquilo fosse melhor, como se acordar às 5 horas da manhã te fizesse uma pessoa melhor. A gente pode falar de alguns benefícios para algumas pessoas em algumas circunstâncias da vida, onde acordar cedo é legal. Por exemplo, vocês sabem, já ouviram falar de Ayurveda? Ayurveda é um sistema da tradição védica de medicina, certo? E o Ayurveda nos vê com diferentes doshas, que a gente chama, que são as energias que compõem a nossa estrutura. Para algumas pessoas que têm uma tendência mais kapha, que é a tendência de tamas, que é um pouco mais letárgica e mais pesada, acordar cedo é muito bom.
Para pessoas que são muito vata ou pita, que já são ligado na tomada no 220, talvez acordar tão cedo não seja o ideal. Vocês entendem o que eu estou falando? Para algumas pessoas, fazer uma prática exigente, bem exigente fisicamente, é muito bom. Para outras pessoas, não é bom. Então, não existe uma regra do que é a espiritualidade perfeita. Acordar, escovar os dentes, sentar em meditação, ficar plena. Não, isso não existe. E as percepções que às vezes a gente tem de Instagram não vale, né, gente? Vocês sabem, isso não é a vida. E uma pessoa, e só contemplem isso, uma pessoa que precisa provar tudo que faz na sua rotina todos os dias, não tem tempo de fazer aquela rotina, porque ela está filmando e mostrando. A tua rotina é tua, é uma coisa pessoal. Então, isso aí a gente já tira de lado. E a segunda coisa é que tu compara com a Índia. Gente, é muito mais fácil praticar na Índia. Quem de vocês for comigo uma hora dessas vai ver. Fazer aula de yoga lá é uma barbada. Tu não tem filho, tu não tem que lavar louça, tu não tem que trabalhar. Chega às 8 da noite, tu tá morto de tanta loucurama que tu fez, tu deita e dorme. Às 5 da manhã tu acorda e vai praticar. Show! Então, essas idealizações, elas só servem para te colocar para baixo e elas só existem porque tu tá comparando com alguma coisa. Na hora que tu parar de comparar, não existe. Tá tudo certo. A tua hora de praticar funciona para ti de manhã, tá muito frio, compra um ar-condicionado ou uma estufa. Meu pai estava me lembrando isso esses dias, que quando eu e o Mauro a gente montou a escola, a gente não tinha um puto. Não tinha dinheiro para sair para jantar, a gente não tinha nada, tava tudo na escola. Aí, 3 anos depois, quando a gente fez a primeira formação, a gente pagou as nossas dívidas e o primeiro dinheiro que sobrou, eu comprei um ar-condicionado para minha casa. E ele está aqui até hoje. E eu tenho uma gratidão com esse ar-condicionado, porque ele mudou a minha vida. Ele mudou a qualidade da minha vida, de ficar em... Eu uso o ar-condicionado no quente, né? Eu não uso no... Aqui raramente eu preciso usar para esfriar, eu preciso para esquentar, porque é muito frio. E a minha vida mudou. E eu digo assim, obrigada, meus alunos, que eu tive a condição de comprar esse ar-condicionado que mudou a minha vida. Então, compra um ar-condicionado se tu puder, bota, tu vai ver que a tua prática muda, porque, gente, nós temos 6 meses de frio aqui, de umidade, ou uma estufa, alguma coisa, porque se aquilo é importante para ti, a tua prática vai ser muito melhor, vai ser... Entende o que eu quero dizer? Agora, não dá para fazer de manhã, tá muito cedo, muito difícil, faz de meio-dia, é a mesma coisa. A questão do de manhã é a questão do de manhã que eu falei na aula passada para vocês é que se a gente deixa para o fim do dia, a chance de não dar certo aumenta muito. Por questões nossas, por estar cansado, ou às vezes por questões que não estão no teu controle. A reunião com o teu chefe passou do horário e tu não... Ou seja, é por isso que de manhã é melhor nesse momento. Combinado? Vamos ver a Cris, a última pergunta, né? E nós vamos fazer um breakzinho. Diga, minha querida. Eu já vi umas 20 fichas caindo aí para ti. Bom dia para Bom todo mundo. dia. Na verdade, as minhas questões acabaram que eu poderia fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, que todas eu me encaixei, algumas mais, algumas menos. Eu queria, enfim, talvez não é uma pergunta, né, mas é uma coisa que eu queria deixar aqui, né? No primeiro dia da aula, na sexta, a parte da peculiaridade, né, foi a primeira ficha que caiu para mim, né, porque eu tô buscando, né, no yoga me conhecer mais a Cris, silenciar um pouco os outros e me ouvir mais. E a primeira, vamos dizer, experiência, né, foi falar sobre mim. E daí eu tive dificuldade, daí foi tipo uma
uma ficha caindo, tipo, putz, eu não consigo falar uma peculiaridade minha. Minha? Aí depois o curso foi indo, eu não me lembro que momento, alguém trouxe que nós ia ter que praticar sozinho. Daí eu, puta que pariu. Daí chegou segunda de manhã, eu me organizei no trabalho para ter a segunda de manhã livre, então eu não iria trabalhar. E não trabalhei, e acordei, beleza, eu tinha a manhã inteira para praticar. E eu cheguei na minha casa e foi muito difícil, porque daí eu nunca tinha feito uma prática sozinha e daí eu comecei a achar desculpas a todo Uhum, momento. Eu fui uhum. na lavanderia e disse, eu teria que lavar roupa. Aí eu fui para a cozinha, tenho que fazer o almoço. Eu lembro de mim, enfim, indo em todos os cômodos da casa e encontrando coisas que eu iria fazer para não praticar e não me ouvir sozinha no meu tapete, porque eu Aham. estava sozinha, meu namorado foi trabalhar. E foi muito desafiador. E agora que a prof trouxe como eu me comporto frente aos desafios, essa ficha lá caiu, mas agora mais ainda, porque é isso de eu encontrar maneiras de, tipo, não vou encarar esse desafio, vou deixar embaixo do tapete e não vou encarar. E daí, na segunda acho que era umas 11, que eu consegui dizer, não, pera, eu vou praticar do jeito que dá, como dá, mesmo que não vai ter as condições perfeitas ali, né, do meu perfeccionismo, não é querendo dizer que eu não sou, é péssimo, é horrível ser assim, eu tô trabalhando, e essa semana também eu não pratiquei as vezes que eu queria, e daí ontem à noite eu pensei, cara, que péssima, eu não fiz as aulas que eu me propus a fazer, mas aí eu pensei, peraí, tá, eu não fiz, tudo bem, não fiz, mas me culpar não vai, não é o Adiantar. que eu quero com o curso que eu estou fazendo é para encontrar um equilíbrio entre o ter disciplina e estar rígido demais, eu não tenho controle sobre toda a minha semana como eu gostaria, então foi caindo umas fichas e os desafios sabe, e entendendo como eu me comporto e tendo a consciência de mim frente aos desafios e esse controle e às vezes querer cobrar demais dos outros, que agora, enfim, a prof foi falando, assim, tá fazendo muito sentido e tá levantando muitas fichas em mim, assim, que eu tenho que me trabalhar e é desafiador. E ao mesmo tempo que é muito desafiador, estou muito feliz de estar com a turma que compartilha dos mesmos desafios e que bom que eu conheci o yoga agora, que eu posso ter ele na minha vida para poder encontrar uma crise melhor com o yoga, sabendo lidar melhor com esses desafios que todo momento vão surgir. Aqui um pouco uma doença, se eu não tivesse conhecido yoga, talvez viria para, opa, acorda para a vida, Nada tira um pra tempo vida. para É. ti e te organiza para ti também, assim. Olha só, olha só. Vocês têm um tema. Vocês, quando postarem alguma coisa, quando fizerem alguma prática, vocês vão ter que usar a seguinte hashtag: tá no tapetinho, tá valendo. Tá? Combinado? Assim mesmo. Essa é a atitude. Tá no tapetinho, tá valendo. Esse é o objetivo de vocês. Tô ali, já estendi. Sabe quando faz aquele barulho assim? Tapete. Ah, tá no tapetinho, tá valendo. Gente, olha só. Quem de vocês aqui fez faculdade ou levanta a mão? Quem de vocês fez doutorado? Não tem muitos doutores, mas mestrado, alguma coisa além da faculdade. Tá? É difícil fazer um mestrado, né? Tem que fazer uma, sei lá, uma tese, um trabalho de conclusão, apresentar e tal, e tal. Vocês estão se exigindo fazer uma tese de mestrado quando vocês estão na primeira série do primeiro grau. E isso se chama humildade. Não a humildade de ser assim, ai, coitadinho. Não é uma humildade fraca. A humildade de dizer, eu tô no começo. Tem gente, galera, que é muito difícil lidar com isso. Sabe, uma das pessoas que mais sofrem nos cursos de yoga são médicos.
Porque médico está acostumado a saber tudo, né? Sempre ter uma resposta para alguma coisa. Já imaginaram chegar no médico e ele não sabe? Ele diz assim, eu não tenho a menor ideia do que tu tem. Não acontece, ele sempre vai te dizer alguma coisa, vai te dar algum remédio. Então, os médicos sofrem pra caramba estar nessa posição. Eu não sei nada quase a respeito disso aqui. Agora, o que eu e o Mauro estamos trazendo para vocês é a base, gente. Tu tem que começar do começo da base. Tu vai construir o que tu quiser em cima de uma base forte. Se tu pular, achar que tu já sabe, achar que tu não precisa, achar que tu não pode, tu não vai construir nada em cima de nada, que nem a gente diz, é que nem cimento chinês, que tu constrói em um dia, mas depois o que tu botar em cima, tu tem que fazer uma base sólida. É o começo, é primeira série. Se tu não tem a humildade de dizer, cara, eu sei um monte de coisas sobre outras coisas, sobre isso aqui eu não sei nada, eu vou me colocar como uma iniciante, como uma aprendiz, e eu vou fazer aos poucos e eu vou conseguir. Essa qualidade, quando a gente fala, eu falei antes coisa dos cristãos e tal. Gente, eu tô falando da religião cristã, não tô falando de Jesus. Jesus é top, Jesus é iluminado como Buda, como qualquer outro. E ele fala muito de humildade. Mas não é essa humildade que a gente tem de a pessoa ser humilde, de se abaixar. Não é essa humildade que ele está falando. Ele está falando dessa humildade. Eu não me conheço. Eu tenho que ser humilde o suficiente de dizer: olha, eu nunca devotei tempo para me conhecer, para ficar sozinha, para saber das minhas coisas. Eu tenho que ter humildade e começar devagarinho, porque sobre isso eu não sei. E na nossa cultura, não saber, ser iniciante é uma coisa ruim. Tem uma conotação ruim, como se eu fosse menos. Aí tu pega as pessoas que fazem tudo, eu faço um cursinho de qualquer coisa, faço outro cursinho de qualquer coisa, eu sei um monte de coisa, não sabe nada e ainda é uma pessoa julgamentosa, exigente dos outros, sem humildade, sem compaixão, entendem? Com o ego reforçado. Então eu queria pedir para vocês que dentro de tudo isso que a gente está falando hoje, a gente sabe que o yoga tem esse poder, né? A gente não consegue desouvir algumas coisas que a gente escuta. Tu não consegue A semente plantou lá, tu ouviu. Ah, doeu, não gostei disso, não é desconfortável. Tudo bem. Mas se tu mantiver uma atitude de humildade e dizer assim, é assim no começo. Se tu mantiver, vai ser mais leve para ti, sabe? Tu não vai esperar que tu faça um TCC de mestrado na primeira série do primeiro grau. E aí tu pode curtir o aprendizado, porque tu tá aqui porque tu quer, gente. Ninguém te forçou, ninguém te obrigou. Talvez é a primeira vez na tua vida que tu tá estudando uma coisa que ninguém te obrigou. Então, se tu fizer isso de bom grado, começando do começo da primeira, é uma delícia. Agora, se tu já tem que saber o negócio lá da oitava série na primeira, é uma tensão do início ao fim. Então, eu queria pedir para vocês dizer a primeira coisa é que desistir não é uma opção. Eu estou tirando esta opção de vocês, tá? Não é uma opção. E aí, quando tu pensa assim, eu não tenho a opção de desistir para não perder tempo, porque tu não vai desistir, eu sei que não vai. Então, para não perder tempo pensando isso, cultivem essa qualidade essas próximas semanas até a gente se encontrar. Eu tô na primeira série. Tô no caderno de caligrafia. Tô começando. Aproveita. A Lívia deu um sorrisinho ali quando eu falei isso, né, Lívia? Ah, é uma coisa linda tu ter essa. E agora eu quero, imagina quando tu chega para dar uma aula e o teu aluno diz, mas eu já sei tudo sobre yoga. Tu não tem vontade de esganar? Dizer, o que que tu tá fazendo então aqui? Tu não precisa de mim? Tu já sabe tudo. Claro que não. É a incapacidade da gente de dizer, não, sobre isso eu não sei. Tô aprendendo.
Tá, eu queria encerrar aqui, mas Dani, uma palavra, Dani, Rafa, vamos lá. Na verdade, as últimas meninas que falaram trouxeram bastante essa questão de extrapolar às vezes, de perfeccionismo e tudo mais. Eu até tinha comentado contigo, Sasha, que eu ia viajar. E aí, como eu sou muito racional, na minha cabeça eu faço conta. O meu trabalho é fazer conta. Então, eu contei lá nessas semanas, até o próximo encontro presencial, fazendo 3 vezes na semana, quantas práticas dava. Daí eu pensei assim, não, vou fazer 5 já na primeira semana, 5, 6, porque aí, Já vou né, matando. eu vou compensar aquilo que eu não vou fazer depois. Aham, aham. E aí, eu tenho problema na lombar, talvez Tu falou, seja, né? Sim. provavelmente seja alguma coisa também de crença, né? Uhum. E eu fiz, quando eu voltei do curso, eu fiz segunda, fiz terça, na terça eu já tava morrendo de dor, e eu fiz na mesma. Aí na quarta eu fiz, depois não consegui caminhar. Aí eu E daí fiquei a culpa é do travada por um yoga, tempo. né? É engraçado, né? Exato. E aí, enfim, eu sei que eu tenho dificuldade com esses limites, porque pra mim é tipo, é tudo muito racional, e aí, não, o corpo tem que dar conta, tenho dificuldade de respeitar limites se tá me Uhum, mostrando que não é pra continuar. uhum. Mas aí, querendo ou não, agora que eu voltei essa madrugada, eu pensei assim, ai, tenho que retomar. Mas aí é como se. Eu sei que eu ajo assim na vida também. Eu crio uma crença um pouco ruim, do tipo, tá, mas daí eu vou voltar, agora minhas costas não estão doendo. Eu vou voltar, vai voltar a doer, sabe? Aí eu fico, Se tu fizer da tipo assim, mesma meio que. forma, vai. Se tu fizer da mesma forma, vai. Então, o que que será que essa lombar tá tentando te ensinar? Que na marra não vai. Não vai. Aí tu vai ter que suportar a dor até o dia que tu desistir de brigar com a tua ideia, entendeu? A briga é essa. Então, a gente diz que os sintomas e as dores são presentes, né? É difícil da gente aceitar isso, mas tem um momento que tu te dá conta, cara, eu não tô vendo por bem, agora eu vou ver por mal a minha briga de querer fazer uma coisa, porque olha a palavra que ela usou, eu já estava morrendo de dor e fui fazer. Quando tu olha de fora é um absurdo, mas eu sei como é que é, eu já estive muito aí nesse lugar, Dani. Ah, então é tipo assim, eu tô morrendo de dor e tô fazendo, né? É uma coisa mental que ou as tuas costas vão estourar e tu vai ter que ter uma hérnia e fazer uma operação, ou tu vai aprender que, cara, dessa forma aqui, ó, no pau, não vai. Tem um exercício que a gente faz no Yoga Sutra, que é os alunos escreverem 20 qualidades e 20 defeitos de si. Gente, os 20 defeitos, assim, ó, é em 2 minutos. As 20 qualidades não saem. E aí, sabe qual é a qualidade número um de todas as mulheres? De todas não, mas eu digo a prevalência de todos os grupos. Eu sou guerreira. A vontade que tem de dizer, sério? Sério que é isso que tu quer ser na tua vida? Tu quer ser guerreira? A vida é uma luta. Pensa sobre isso, gente. Pensem sobre isso. É no pau que a gente tem que conseguir as coisas. Qual é a qualidade feminina mais bela, mais espetacular? É a suavidade, a leveza, a. Ah, não, mas isso é ser fraco, isso é ser capacho, vão passar por cima de mim. Então, agora nós não podemos entrar nesse assunto, seria muito interessante, mas não dá. Mas tu já tá vendo indícios de que se tu continuar desse jeito, não vai dar. Então, como desistir não é uma opção, como é que tu vai fazer? Eu vou fazer a prática de uma forma mais suave, vai ser um desafio para mim. E eu vou perceber o meu corpo antes de passar do limite. Cara,
Tem yoga mais avançado do que isso na vida? Vocês acham que botar os pés atrás da cabeça é mais avançado do que perceber uma coisa dessas de si mesma? Ah, para, gente. Isso aí é yoga avançadíssimo. Rafa, Oi, gente, bom dia. Vou ser bem breve. Bom, primeiro que é reconfortante saber que todo mundo está nos desafios e não conseguiu fazer as práticas 3 vezes por semana, porque eu também não consegui. Muita gente não conseguiu, então tá. Eu comecei as 2 semanas muito bem e, e focada, consegui praticar sem comer, que para mim é um desafio, porque eu sou muito comilona, assim, eu gosto de acordar e comer e eu consegui fazer as práticas em jejum. E modificou completamente, assim, toda a prática e todo dia, e eu entendi o motivo de praticar em jejum, assim, finalmente caiu a ficha na minha cabeça. E foi muito legal, mas um dia eu tava praticando e aí me ligaram para me falar que uma amiga tinha falecido, e aí, bem no meio da prática, e aquilo ali meio que me bloqueou. Eu não conseguia mais praticar, sabe? Foi muito estranho, assim. Tipo, na hora eu parei, eu não consegui mais praticar. E aí depois eu jogo vôlei e depois eu me machuquei no vôlei, o meu cotovelo, então eu não consigo fazer várias posturas assim. E aí eu fiquei meio chocada assim, porque primeiro um lance enfim, né, de alguém falecer, importante e tal, e aí no outro dia eu me machuco. Uma coisa que eu nunca me machuco no vôlei que eu jogo há anos. E aí comecei a entrar em várias situações assim, né? Tipo assim, aí entrou aquilo que eu te falava que eu não achava, que eu não dizia que a culpa era de alguma coisa, que a minha vida era maravilhosa, aquelas coisas e tal. E aí eu comecei, poxa, mas eu tô botando, primeiro eu coloquei o empecilho de uma pessoa que faleceu numa coisa que estava me fazendo bem, que por que que eu redirecionei uma coisa ruim para parar uma coisa que estava me fazendo bem, daí eu aham, comecei a refletir aham, muito sobre isso. aham. E aí, em seguida, eu machuco o meu braço, que é uma coisa, né, que é complicado, porque eu toco piano também. E então entrou várias coisas. O corpo meio que começou a fazer fez eu dar o retorno, sabe? Assim. Uhum. E aí eu entendi que eu tinha que parar uns dias, que talvez eu tava com muita. Eu trabalho muito, eu toco, eu quero fazer yoga, quero jogar, quero fazer muita coisa, quero andar de bicicleta, quero ver o pôr do sol, eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, ali eu entendi que talvez eu tinha que dar uma segurada mesmo, assim. Então, eu fiquei uma semana sem praticar nada, não fiz nada, porque eu tinha que recuperar. E, e aí, daí eu comecei a voltar aos poucos, mas mesmo assim com dor no cotovelo, assim. E então, assim, eu passei por vários processos. Eu comecei super bem, aí eu travei, aí eu voltei, e aí agora eu tô retornando aos poucos, assim, e até esse lance do estudar o sânscrito tá sendo uma viagem pra mim, assim, eu não consigo fazer os desenhos das letras tão bem. E Ainda. também é um desafio, também tá sendo um desafio pra mim. Mas eu tô bem, eu tô achando o curso está sendo bem mais difícil do que eu imaginei, não só em prática, mas realmente na filosofia mesmo, né, nas reflexões, na gente conseguir mergulhar na gente, a gente entender por que que as situações aparecem e tirar o entendimento correto daquilo ali, né? Não achar que as coisas só acontecem, mas elas vêm por algum motivo. Então, enfim, é muita reflexão, assim, eu tô achando que foi um mês super reflexivo, muito positivo. O piano eu consigo produzir muito. O meu professor disse: Nossa, o que a gente estava tirando em 4 aulas, tu tá fazendo em uma aula. Tipo Você assim, sabe me dizer então, uma coisa, assim, Rafaela? Por que que tu atendeu a ligação no meio da prática? Por que que o celular estava tão disponível para tu poder ser porque eu atendido? estava vendo o vídeo da aula. Entendi. Olha no E laptop. aí ela nunca me liga, entendeu? Sabe aquela ligação estranha? Eu sei, mas igual faz no laptop. Eu não tenho laptop. Ah, tá. Então Eu sou bota antiga. Eu sou no. antiga, eu tenho computador, PC, essas coisas. Tá, tá bom. Mas enfim, era só uma questão. Mas aconteceu, enfim, mas eu te Tá. entendo. O certo seria não atender Não, a ligação, né? Ali, possibilidade. porque ali, depois que eu atendi, eu vi que eu botei muita coisa por água abaixo, assim. Mas Olha, enfim, era só para compartilhar esse processo, assim, né? Cada um tá tendo um tá processo, tendo né? que ser. Deixa eu perguntar uma Mas coisa que tem relação a isso que tu falou.
curso está sendo bem mais difícil, mais exigente. Teve outras pessoas que me falaram isso na semana. Vocês lembram do fim do nosso primeiro encontro presencial? Que a gente sentou encostado uns nos outros. Lembra que vocês estavam chorando, depois a gente fez aquela coisa breguíssima lá do on? Uhum. Foi um momento lindo. Vocês concordam que foi um momento lindo? Vocês saíram Foi lindo. daqui com o coração tocado de alguma forma? Sim. Teve alguém que saiu assim, tipo, não, eu achei uma bosta. Acho que não, né? Difícil. Se não fosse tão difícil, aquilo não teria acontecido, vocês entendem? É diretamente ligado aos desafios e à intensidade que a gente coloca, às maravilhas que a gente vai descobrir juntos, experienciar juntos e que vai nos dar um gás no coração absurdo. Mas é diretamente proporcional. Porque imagina se a gente tivesse chegado aqui no fim de semana, eu e o Mauro, a gente tivesse passado 3 posturas para vocês, ler aqui esse mantra e pronto. Ai, que músculo insere no não sei o quê. A gente ia ter terminado o curso, namastê, gente, bom mês, entenderam? É assim. E quando eu digo para vocês que esse curso é muito exigente, ele é muito exigente de muitas formas, mas essa exigência vai trazer coisas de intensidade para nós, de amizades, de amor, de conexão, de troca, que vai fazer valer cada minuto de exigência dessas outras coisas. E eu sou muito ambiciosa, e as pessoas dizem, mas em yoga não pode ser ambicioso. Pode sim, tem que sim. Eu quero passar o melhor, as experiências mais profundas que vocês puderem ter. Eu não quero entupir vocês de conhecimento de aqui, isso o Google faz melhor do que eu. Muito melhor. Mas a minha ambição é que vocês tenham experiências que tu diga, é sobre isso. Eu não sei explicar, mas é sobre isso. É sobre aquele sorriso no rosto, é sobre aquele olho meio marejadinho, assim, sabe? De emoção, que eu não sei explicar direito, mas é sobre isso. Só que para chegar lá, a gente tem que limpar esse monte de chicote, exigência, esses ego inflado, né? Entenderam? Então, eu sei que confiança a gente conquista, né? Eu tô aqui com tudo dando para vocês, espero que vocês sintam, eu acho que vocês sentem que eu tô aqui 100% e convidando vocês, vem com intensidade, vem com tudo que vai valer a pena. Mas quem tem que vir é vocês. Eu não posso te puxar. Então, eu queria terminar esse momento aqui, daí agora vocês seguem fazendo as aulas. Eu queria terminar isso com isso aí, vai valer muito a pena. Mas tu tem que vir. Então, agora, de agora até o próximo encontro, vocês identificaram várias coisas que estão rolando com relação à prática. Então, agora tu pode acordar amanhã de manhã e dizer, bom, vamos deixar esse mimimi e vamos fazer. Sem chicote, sem exigência demais, sem indulgência demais. Combinado? Tá. Como é bom ouvir os outros, né? Como é legal a gente ouvir as experiências, percepções, a vida rolando dos outros. Vocês sabem quem é o Ramana Maharishi? Um grande, grande, grande iluminado do sul da Índia. Uma vez perguntaram para ele assim, Ramana, como a gente deveria tratar os outros? E ele olha e diz assim, não existem outros. Isso que a gente está construindo aqui, só o tempo, só a nossa presença, só a nossa vontade de estar juntos, de aprender com o outro. É só assim que a gente vai conquistar a confiança, as amizades, as trocas. É se botando aqui, é fazendo parte. Tá? Muito, muito obrigado, muito obrigado
por vocês se disporem a compartilhar as coisas que não são fáceis. Não é nada fácil. Mas cada coisa que vocês disseram deu um alento no coração do colega. Isso se chama servir. Obrigada. A gente vai se ver logo. Dia 2 ou 3 já está aí. Um beijo enorme. Façam uma pausa, tomam um cafezinho e depois segue assistindo às aulas, combinado? Grande beijo.